Hélio, voltei novamente porque, epá, em pouco mais de um mês aí no serviço, apanhaste logo aquilo que a gente costuma chamar a bruxa, não é? Um Range Rover Evoque com um problema da AdBlue. É verdade, é verdade. E como para fazer já jus ao nome em si, a bruxa, as suas avarias tão pouco têm a ver com os códigos emitidos pela mesma. Ora, o que é que nos aconteceu nesta viatura em questão? Isto é uma viatura que fez uma viagem de França para Portugal, agora na altura das férias, e a meio do caminho acendeu a luz de falta de AdBlue e eu aviso de distância de limite de quilómetros a circular. Como um bom dono que este carro tinha, resolveu, já que falta poucos quilómetros, vou só parar em Portugal. De certo modo até que fez bem, porque imobilizar o carro fora de alguma área em que pudesse ser intervencionado não seria de todo uma boa ideia, porque após a imobilização deste carro, ele deixou de poder ser conduzido, iriam ficar presos onde quer que estavam, mas pronto. Ora, Ora, metemos máquina de diagnóstico, ou neste caso o reparador, não é? E sim, assim que o reparador fez a leitura dos erros, reparámos que tínhamos estes dois erros aqui presentes, o P2BA00 e o BAF, do quais indicavam um nível baixo do aditivo. já após ter sido colocado, de Sim, acordo? já após ter sido colocado. Vamos a isso. E a partir daqui, A partir daqui, após o aditivo ter sido colocado, os nossos erros diziam nível baixo ou insuficiente do aditivo, neste caso o AdBlue. Nós começámos logo a pensar que poderia ser, como toda a gente iria logo, o sensor de nível do mesmo. Após as verificações, fomos ver, contudo, no início, alimentação, fusíveis e chicote, poderia ser, e confirmar de facto se o AdBlue estava a nível. o que se detectou foi que, para além de estar a nível, estava A mais, pois bem acima do nível, não sim, é? sim, o reparador passou-nos a informação de que quando foram encher o AdBlue, encheram e deixaram de transbordar. Ou seja, foi cheio ao máximo. E cada vez é mais recorrente alguns carros, aqui neste nível aqui do AdBlue, gostar de usar o nível correto. Há carros do qual quando nós passamos do nível máximo, pode originar alguns problemas, este é um caso deles. No fundo, o que é que vai fazer? Vai trancar a boia e ao trancar a boia não marca, ou seja, é como se estivesse completamente vazio. É um Exatamente, bocadinho, neste caso um o bocadinho à sensor semelhança daquilo que é um. Diz. neste caso exatamente esse, o sensor após transpor o nível máximo, ele fica perdido e o resultado da emissão de sinal do sensor perdido é a informação à unidade de qual não há AdBlue, ou seja, não há nível. Temos um tanque cheio e uma unidade que pensa que não temos aditivo. Que ele está completamente vazio. No fundo, um bocadinho à semelhança do que acontece nos Peugeots, né? Já temos apanhado alguns Peugeots com o mesmo incidente. Depois do atesto fica, não marca de igual forma, e que muitos deles são atestados até transbordar, e que até há ali nos Peugeots aquela velha regra, né? Embora isso não seja escrito, pelo menos nunca encontrei escrito em lado nenhum, nos 10 litros, né? Nos famosos 10 litros nos 308, que sejam aconselhados. E aqui o erro é um bocadinho mais do mesmo. Uh, Aqui não havia muita coisa a fazer a não ser aquilo que foi feito. Né? Exatamente. O que é que nós procedemos? Reparámos que o nível, quando fomos avaliar parâmetros, como já aqui foi mencionado mais que uma vez, constava num valor que não seria aquele que tinha sido posto. Então, obteve-se por a remoção do tanque de aditivo e a remoção total do aditivo dentro do tanque e começar a pôr aos poucos. Esta remoção foi feita duas vezes, daí foi descoberto que este limite máximo é perto dos 9 litros. Daí nós, quando temos agora os casos com os nossos clientes, aconselhamos sempre um pouco menos que os 9 litros. Pois este reparador, quando foi já com a ajuda da máquina de diagnóstico verificar o nível posto, verificou que pouco depois de passar dos 9 litros, ocorria exatamente aquilo que ocorreu antes e o sensor perdia-se e não marcava mais aditivo.
do qual ele fez o trabalho 2 vezes, mas graças a esse reparador temos agora a informação que nestes carros devemos não transpor os 9 litros e fica não só para os reparadores, como para os donos também, a salvaguarda de tentar respeitar a quantidade de AdBlue e às vezes menos é mais nestes casos. Sim, e no fundo, mais uma vez, aqui um exemplo de parâmetros, não é? Acabamos por o código de erro encaminha-nos para um lado e depois nós, epá, mas ok, então, mas ele foi atestado e marca valor mínimo, mais uma vez o que nos safa aqui, digamos assim, acabam por ser os parâmetros. Eli, podia só ir para fazeres de uma forma sucinta. Normalmente há aí muitas confusões ainda entre o que é que faz o AdBlue. O AdBlue é para o filtro de partículas. Aí de uma forma muito sucinta, aí temos um minutinho ou dois. O que é que faz concretamente o AdBlue? Não é? Para que é que serve o AdBlue? E para chegarmos à conclusão de nada tem a ver com filtro de partículas, não é? Sim, ora, já como o José disse bem, que fique bem saliente, o AdBlue de nada tem a ver nem com o filtro de partículas, nem nada anterior, como por exemplo o catalisador. O AdBlue é pura e simplesmente ureia, que é adicionado ao nosso sistema de escape por uma reação química derivado da altura da temperatura dos gases de escape, a remoção e a tentativa de baixar o NOx por uma quebra molecular. Daí sim, nós termos, desde que foi implementada esta norma, a adesão do AdBlue ao sistema de escape. Após toda a filtragem e o aumento da temperatura, geralmente do decorrer de uma regeneração, de onde as moléculas ficam mais suscetíveis à quebra, derivado que ao aumento da temperatura elas tendem a expandir, as suas ligações ficam mais fracas. A adesão da ureia, por parte do injetor da AdBlue, provoca uma quebra a nível molecular, o que separa as moléculas de NOx, assim baixando os níveis nocivos, exatamente do NOx, que é, digamos, o pior resultado da queima de diesel nos nossos carros dieséis. Ou seja, nós temos o filtro de partículas para tratar as partículas de fuligem e temos agora o chamado SCR, né, que é muito conhecido pelo sistema da AdBlue, para NOx, sistemas completamente distintos. Okay?